Como tudo começou, realmente foi no ano de 1994, numa reunião em que nós estávamos lá na matriz de Areia Branca, no Rio de Janeiro, numa reunião em que o pastor Paulo, ele se levantou da cadeira em que ele estava sentado, usado por Deus, e falou que precisava enviar um obreiro com a família aqui para o Nordeste. Precisamente é para uma cidade por nome Canguaretama. Então, na época ninguém conhecia, eu não conhecia, nunca ouvi falar esse nome Canguaretama, mas porém Deus já tinha os seus planos. E ali o pastor Paulo, ele falou de lá do púlpito que ia sair no meio da igreja, e aquele que Deus tocasse no coração dele, que ele indicasse, esse que viria. Então eu estava sentado praticamente quase que no meio da igreja, a igreja lotada de obreiros, e ele passou por mim, foi lá atrás, aí olhando para todo mundo. Depois ele voltou, aí chegou de frente para mim e falou assim: olha, Deus está mandando que eu separe você, enviar você para lá. É isso que Deus está querendo. Então ali foi um momento realmente muito, no caso, impactante, no caso, na minha vida, que me senti realmente, no caso, no momento, até sem condições, né? Porque você é pego de surpresa, mas Deus estava falando que já tinha uma obra aqui. Então tudo realmente indicava para isso. Dali para frente só foi os preparativos para a nossa viagem. O sentimento que estava em meu coração no ano de 1994, eu estava fazendo seminário na época e já tinha um desejo missionário, desejo de fazer a obra de Deus, né, que eu via realmente lá em Areia Branca. A obra estava começando, no caso, a crescer, e lá a gente trabalhava, saía, evangelizava, ganhando almas e tudo mais. E Deus realmente, até o saudoso pastor Isaac, que foi um dos meus professores, um homem de Deus, que tinha missões no seu coração, e ali eu estava com aquele sentimento missionário realmente de fazer a obra. E Deus, ele que conhece o nosso coração, que sabe tudo, no momento certo ele me levantou como missionário de lá de Areia Branca para vir para o Rio Grande do Norte. Então foi um momento muito especial na minha vida, um momento que ardia a chama missionária. Quando nós chegamos aqui no Rio Grande do Norte, não foi fácil, né? Cheguei com a família, a minha esposa, a pastora Graça, o Josias com 6 anos de idade, o Jonathan com 4 anos e Felipe estava com 2 anos. E era uma dificuldade grande porque a cidade ela tinha passado por um problema muito sério de chuva. Tinha ali a Lagoa de São João, o bairro ali tinha sido alagado ali com muita água, muitas casas tinham caído. E o salão em que nós iríamos, no caso, iniciar a obra, estava tomado pelas pessoas que não tinham casa, que suas casas tinham caído, e estava lá. Então, na semana em que eu estava para vir, foi avisado que eles teriam, no caso, que sair de lá, e quando nós chegamos, eles tinham acabado de sair. Então foi uma dificuldade, no caso, muito grande, que a gente tinha que arrumar tudo, organizar tudo, né, sem conhecer a cidade, sem ter amizade na cidade. Mas graças a Deus o pastor José de Souza Vieira, juntamente com a pastora Grécia e uma missionária por nome Deisiane e Valéria, estava lá no posto 101
nos aguardando e nos recepcionaram. Eram as únicas pessoas que a gente conhecia que era de lá do Rio de Janeiro mesmo, mas que veio aqui para Canguaretama. Eles moravam em Nova Cruz, mas veio nos esperar e nos recepcionar para levar para o local onde nós íamos iniciar a obra, que era ali na Lagoa de São João, num prédio que foi alugado pelo o nosso querido irmão João, né? João, chamado João de Bastião, a sua esposa, a nossa irmã Nicinha. A primeira chegada dos primeiros membros foi uma dificuldade, um caso muito grande. Nós inauguramos o trabalho, saímos, né, tínhamos aquela dificuldade de fazer evangelismo com as crianças tudo pequenas, né, cheia de saúde. Aí saía para evangelizar, aí Felipe brigava com Jonathan, Jonathan com Felipe, com Josias, batia, a gente ou falava de Jesus ou mandava eles ficarem quietos. Então foi uma dificuldade tremenda, mas mesmo assim a gente saía e evangelizava e o povo começou a dizer que ia. Aí só que a gente aguardava as pessoas não compareciam. E isso nos causou uma angústia no coração, um caso muito grande. Até que Deus nos deu uma estratégia de fazer um trabalho com criança. Então nós começamos a comprar bala, comprar umas balinhas, uns confeitos, umas coisas assim, e uns bolos, fizemos um suco e saí convidando as crianças que tinha festa na igreja e que eles fossem. E assim as crianças começaram a ir, a gente distribuía bolo, o próximo culto também e tal. Daqui a pouco as crianças começaram a trazer uma outra pessoa, começou a trazer os irmãos e tudo mais. Aí Deus começou, no caso, abençoar. E uma das primeiras membros lá é a Nireide, né, que está conosco, né, até hoje. São 25 anos e ela está conosco também até hoje, a Nireide. Mas a primeira pessoa que aceitou a Jesus também foi o Nilson, né? O Nilson, que hoje ele é presbítero, não está mais no nosso ministério, mas foi a primeira pessoa, no caso, que aceitou a Jesus, né? E aí Deus começou a abençoar, que aí começou a vir um, vir outro, né? E o trabalho começou, no caso, a crescer. E nos deu uma grande alegria, né? Porque era aquela angústia de 2 meses a gente evangelizando, saindo, trabalhando, e as pessoas diziam que vinha para a igreja e não vinha. Então, com as crianças, Deus começou a fazer um grande mover, né? E graças a Deus a obra foi crescendo e está até agora, e com esse número todo, porque houve o início, e o início foi tudo com as crianças. A expansão realmente, no caso do campo, ela começou mesmo, o campo começou a crescer, né, que antes era só uma congregação, né, uma congregação. Então Deus começou, no caso, nos abençoar, que nós conseguimos a nossa primeira filial, nossa primeira, mas congregação mesmo, foi lá no Vale do Amanhecer. Então lá Deus começou, no caso, mas nos abençoar, que nós abrimos, no caso, o trabalho lá, e dali Deus começou a levantar, no caso, mais obreiros. Aí abrimos a segunda, que foi lá no Projeto Crescer, né? E Deus foi só acrescentando, no caso, alma. O trabalho começou, no caso, a se desenvolver. Deus começou a fazer coisas extraordinárias, no caso, no nosso meio, né? Entrou para o ano, no caso, 2000, né? Foi quando nós realmente, no caso, lançamos, né, a pedra fundamental, no caso, da igreja, para o templo sede, né? E Deus começou com isso, acrescentando ainda mais trabalho. Aí veio aqui a Barra do Cunhaú, né? O trabalho aqui começou também, no caso, a se desenvolver, e com isso Deus começou a fazer coisas extraordinárias, né, em nosso meio, né? No ano de 2013, nós já estávamos com 18 para 19 congregação, e os trabalhos crescendo.
nós tivemos muitos problemas de rebelião, muitos problemas, de maus obreiros. Porém, isso aí, no ministério, nós que estamos nessa peleja, nós sabemos que nós vamos enfrentar. Porque o coração do homem, realmente, a gente não conseguimos, no caso, penetrar. A Bíblia diz que o único que prescruta o coração do homem é o Espírito Santo de Deus. Então, e com Jesus teve o Judas, Jesus deu oportunidade a Judas. Judas teve tudo, aprendeu com Jesus e, porém, traiu Jesus. E nós vamos ter obreiros, temos obreiros, e que isso, no caso, aconteceu. Porém, isso aí serve como aprendizado, a nossa fé cresce mais, a gente aí vê realmente que na obra de Deus nós estamos passivos a isso, vai acontecer, que tem pessoas, no caso, que vêm já com o coração voltado para esse lado, e são pessoas ingratas, pessoas que vêm já com seus planejamentos, infelizmente, e com a mente voltada para isso, para a hipocrisia, que chega com a conversa totalmente diferente e depois mostra realmente quem é. Mas a Bíblia diz que ninguém fica de engano na casa de Deus. E eu louvo a Deus e pelo ministério, no caso que nós temos, um ministério forte com homens, que são homens fiéis e que nos ajudou a enfrentar e a vencer as rebeliões as quais nós enfrentamos. Graças a Deus temos aí homens de Deus aí e que estamos unidos, estamos fazendo a obra e nós podemos realmente, no caso, dizer que passamos pelo que passamos, mas passamos junto e Deus nos concedeu vitória. O início da construção do templo foi um momento realmente muito marcante, no caso impactante, que nós tínhamos, no caso, adquirido aquele terreno do irmão João Batista, que ele congregava na missão e que era ali mesmo na Lagoa de São João, no número 526 e 532, que eram duas casas. E ali a gente fazíamos o trabalho, as irmãs, no caso, a gente estava em campanha de oração para iniciar a construção, as irmãs, debaixo d'água, porque quando chovia ali, Lagoa de São João, a água subia mesmo. Então a água, os irmãos chegavam assim, de joelho, dentro d'água, orando, pedindo a Deus que Deus abençoasse. E ali nós começamos, no caso, uma campanha, e para nós iniciarmos realmente, no caso, a construção. Então tudo se deu início no ano de 2000 para 2001, que no ano 2000 nós lançamos a pedra fundamental e demos início realmente, no caso, já no finalzinho do ano de 2000 para o ano de 2001. E ali a gente iniciamos fazendo campanha, até uma coisa e muito importante, porque ninguém acreditava, na época ninguém acreditava que a gente ia erguer, no caso, um templo, porque a gente tinha poucos membros e a renda era muito pouco. Na época eu tinha um Paraty e que Deus, no caso, nos abençoou, fizemos uma campanha, mas só que quando chegou na hora de pagar o material que a gente tínhamos, aí nós tínhamos, no caso, adquirido, tinha comprado, se eu não me engano, foi na Interferro na época, e aí nós não tínhamos, no caso, o recurso. Então eu peguei, vendi o meu Paraty para poder comprar e para poder pagar o material que a gente já tínhamos, no caso, adquirido, e realmente os irmãos, alguns doaram alguns objetos que tinha, às vezes era liquidificador, outro era batedeira. Eu sei que a gente fazia rifa, fazia as coisas e Deus começou, no caso, a abençoar, que vinha gente de longe, passava, como teve um caminhoneiro mesmo que ia passando lá na BR, ele parou no 101, aí pernoitou lá, foi à noite lá no culto e disse que Deus tinha mandado ele fazer isso, parar e levar uma oferta. E
só coisa mesmo, ali foi milagre financeiro, milagre de Deus, né? Deus realmente e nos abençoou ali poderosamente. Então só Deus, ali é um milagre de Deus. Para contar assim, nós teríamos várias horas para poder contar e a gente não conseguia, porque foi coisa maravilhosa. Muitas pessoas do comércio, no caso, contribuíram, né? Na época, nós tínhamos até e tínhamos ganhado, que é para Jesus, um empresário na época, era chamado João Batista de Oliveira, né? Que aí ele nos ajudou também muito na construção, e hoje ele é um dos nossos pastores que mora, no caso, na Barra, né? Dirige uma congregação nossa e é coordenador também de um dos nossos setores, né? Então é milagre em cima de milagre. Se for contar e detalhado, a gente vai ficar aqui a tarde toda e a noite toda e vai ser pouco. As dificuldades que nós enfrentamos até a inauguração, o nosso gigante sempre foi o financeiro, né? Porque a gente precisava, no caso, botar as portas e janelas de vidro, que a gente tinha esse sonho, as bancadas, né? Nós tínhamos promessa até do Rio de Janeiro mesmo, mas a nossa igreja sede, a nossa igreja mãe também estava em construção. E ali tínhamos que inaugurar, mas queríamos inaugurar com tudo realmente, no caso, já feito, preparado. E aí nós tínhamos realmente um gigante pela frente, né, que era para colocar todas as portas e janelas, vidros, tudo mais, banheiro, equipar os banheiros, fazer tudo, no caso, como Deus manda, com ordem, com decência. Mas a nossa dificuldade era financeira, nós não tínhamos condições. E Deus realmente, no caso, fez coisas, no caso, extraordinárias. Eu me lembro que nós tínhamos um cheque, eu acho que era de 7 mil e pouco, no caso, que era para pagar sobre as bancadas, sobre os vidros e tudo mais. E Deus, a gente orando, aí chegou o dia do cheque cair e nada do dinheiro chegar. E a gente orando, e eu estava em casa e de repente o irmão, por nome Edmilson, e que na época ele era prefeito, no caso aí da cidade, aí ele ligou para mim e dizendo que tinha uma benção. E Deus, no caso, abençoou, que aí ele chegou lá, contribuiu com uma parte, no caso, abençoando, e eu fiquei, no caso, muito satisfeito, mas só que faltava ainda complementar. Se eu não me engano, na época, aí faltava, era 1.500. Aí o saudoso, nosso irmão Carlito, que hoje dorme no Senhor, era um evangelista lá de Bangu. Então ele chegou e de repente o telefone tocou, já eram umas 2 horas da tarde, o banco já tinha fechado. Ele pegou, o telefone tocou, aí era ele, eu atendi. Aí ele pegou, chegou, falou que Deus tinha tocado no coração dele e para ele fazer um depósito de R$1.500. E faltava exatamente esses R$1.500 para cobrir o cheque que batia naquele dia, né? Então foi coisas realmente, no caso, que acontecia assim, que a gente ficava, Jesus, só o Senhor mesmo, né? Então pessoas que a gente menos esperava, Deus abençoava, que tocava no coração e a pessoa chegava exatamente com aquela quantia para cobrir aquela despesa, né? Deus é fiel. O sentimento em que eu tive quando eu vi o templo, no caso, erguido, foi aquele sentimento de missão cumprida. Porque missão dada no quartel, eu que fui militar, missão dada é missão cumprida. Então você tem que chegar realmente, fazer tudo para que a sua missão seja concluída. E quando eu vi as paredes do templo, tal, já o telhado, já tudo no caso, no seu lugar, tudo concluído, tudo já terminado, aí você tem aquele alívio no coração, e realmente a gente
fica aliviado de dizer, não, Deus me deu uma missão e eu fui até o fim, eu não desisti, porque durante as dificuldades, os embates da vida, as decepções que você tem, dá vontade de você parar, de você desistir, mas você cria aquele ânimo e diz, não, não estou sozinho, porque sempre Deus envia alguém para dizer, você não está sozinho, continue, vai na frente, Deus é contigo, né? Então aí a gente levanta a cabeça e continua realmente. A frase que eu definiria é a frase que nós começamos, que na inauguração nós passamos por grande dificuldade para dar início, né? No caso de viagem, de renúncia, de deixar no Rio, no caso, tudo para trás, que é para iniciar uma obra sem conhecer ninguém, com algumas austeridades de alguns irmãos e tudo mais, né? Dificuldades grandes mesmo que nós passamos. E quando chega agora, nos 25 anos, completando 25 anos, a gente olha para trás e vê tudo que a gente passou, né? Tudo que nós enfrentamos, eu, a minha esposa, meus filhos, tudo mais, tal. Aí nós podemos simplesmente dizer e agradecer a Deus, né? Por todas as bênçãos, todas as vitórias que Ele nos deu, porque se não fosse Ele que fizesse, a gente não tínhamos conseguido. Então nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor.